Os primeiros relatos aí, o dano econômico dessa doença, principalmente na cultura da soja, mas também se expande para as outras, ele se dá, eu acho, em função do processo de disseminação. A estrutura de resistência é algo realmente resistente, né? Sim. Há quem diga que dura mais de 10 anos, né, no campo, e depois ainda pode se tornar ativo disseminando a doença. Como é que funciona isso aí? Hoje, qual que é o nível de dano que essa doença causa aí no feijão, na soja, nas principais culturas que ela ataca? É uma doença bem agressiva, né? Ela é monocíclica, então a rodada que ela dá, ela tem que aproveitar esse período crítico que ocorre para ela dar o tombo dela. E conforme a combinação dos fatores, né, a quantidade de inóculo que tem no solo, a disponibilidade de flores do hospedeiro, né, depois nós podemos falar que o mofo branco não ataca só o hospedeiro com flor, né, e o ambiente, regulando isso, ele vai correr uma intensidade, uma epidemia com maior ou menor intensidade na lavoura. E o momento que o mofo branco ele consegue infectar a cultura, ele inicialmente forma o promicélio, o micélio, que o micélio vai colonizando, vai liberando ácido oxálico e vai degradando os tecidos da planta, e na medida que ele coloniza a planta, ele vai formando, então, dentro e fora dos tecidos, o micélio, o conjunto de hifas, o micélio, que vai ficando algodonoso conforme as condições de ambiente, umidade e temperatura, e aí forma aquela massa branca em volta da haste, dos órgãos da planta, inclusive ele pode colonizar até as raízes, e aí que vem o nome comum da doença, mofo branco, porque ele salta aos olhos, fica visível, então, esse conjunto de hifas, o micélio branco algodonoso, cotonoso. E aí ele vai matando a planta, e o mofo branco é um fungo necotrófico, e sabe qual é o maior medo, professor, dos fungos necotróficos? Morrer de fome. Então, quando ele vê a planta, ele sente a planta de soja que está morrendo, ele pensa, a planta de soja está morrendo, eu preciso... Qual que é o principal objetivo dos fungos? Perpetuar a espécie. Então, ele não pode, ele tem que aproveitar e se multiplicar naquela rodada de ciclo. Então, quando ele percebe que a planta de soja está morrendo, os nutrientes da planta de soja vai se exaurindo, ele vai compactando aquele micélio, então ele começa a adensar o micélio e formar estruturas assexuais. Então, ele coloniza, fica vegetando, mata a planta, quando a planta morre, ele começa a enrolar aquele micélio, tipo um novelo de lã, e começa a adensar e formar umas estruturas mais duras, esbranquiçadas inicialmente, por fora da haste e dentro da haste, dentro da medula. E à medida que isso vai compactando e vai adensando, vai passando os dias, ele vai depositando camadas de melanina em volta dessas estruturas de diferentes formatos e tamanhos, que daí vai formando, então, os escleróides, que são estruturas assexuais, macroscópicas, duras, né, negras, que são responsáveis, então, pela sobrevivência. Então, ele forma esses escleróides por fora e por dentro, a planta seca, morre, aí, depois que fecha o ciclo da cultura da soja, os escleróides começam a cair no chão, os que estão por fora. E os que estão dentro da haste ficam lá dentro. E aí, os que estão dentro da haste, eles têm um formato, como o produtor fala, de bostinha de rato, fezes de rato, porque ele toma o formato da medula, né, que como coloniza com o micélio por dentro da medula, quando compacta, ele vai tomar aquele formato da medula interna da soja. Inclusive, ele fica, as nervuras da soja interna lá, vai ficar tipo uma forma de pão. E aí passa a coletadeira, colhe, uma parte dos escleróides vai para o graneleiro, chega lá na sua mão, né, na sua área, nas unidades de beneficiamento de semente, aí depois dá para nós conversar essa área, e a outra parte vai para o solo. E aí ele atinge o objetivo dele, perpetua a espécie. Então, se ele atingiu, por exemplo, 20% das plantas daquela lavoura foram atacadas por mofo branco. A gente tem uma conta assim, ó, que uma lavoura que tem um potencial de produzir 75 sacos de soja por hectare, se a minha expectativa, então, é colher 75 sacos de soja, a cada 2% eu perco 1,1 saco de soja. Então, se 20% de planta atacada, mais ou menos dá uns 10 sacos de redução de produtividade pelo mofo branco. Esse é um cálculo baseado na função É muita coisa, professor. Então, esse cálculo é baseado numa função de dano que nós lá com o professor Erler, a gente fez baseado nos dados de controle químico do mofo branco
de vários anos dos ensaios em rede de controle biológico coordenado pelo Dr. Maurício Maier e time lá da Embrapa Soja. Hoje também a gente faz parte desse time e nós juntamos esses dados, que aí gerou um gradiente de controle de doença, e aí a partir daí conseguimos gerar uma função de dano e traz esse exemplo aí. Mas o mofo pode ultrapassar aí os 70% de dano na cultura da soja, do algodão. Até eu fiz uma conta, eu estava no Mato Grosso do Sul agora, esse ano, lá na região de Chapadão do Sul. A gente fez uma conta lá pela densidade de maçã, capulho por metro quadrado de algodão, pelo custo de produção, enfim, peguei todas as informações daquela lavoura, e se o produtor perde uma maçã, um capulho por metro quadrado de algodão, ele já está perdendo em torno de 180, 190 reais por hectare, que é o custo de uma aplicação. Então, para ter um número aí. Então, em termos gerais, ele pode aí chegar a 70% de dano nas culturas, e se nós levar para um nível de detalhe maior, o profissional do agro, o produtor, ele pode quantificar essa doença. Por exemplo, fechou o ciclo na cultura da soja, ele vai lá, faz várias amostragens lá, puxa uma trena de 5 metros, 2 linhas, conta o número de planta sadia, planta doente, definiu a incidência de plantas com sinais e sintomas do mofo branco. 20%, aplica essa forma que a gente tem, até tá lá no meu Instagram, quem quiser me seguir lá, Ricardo Brustolin 1, lá também tem essa fórmula de função de dano, e ele pode calcular. Isso vai trazer consciência da quantidade de escleróides que vai retornar ao solo. Então é importante, quando o mofo branco ataca a cultura da soja, o algodão, o próprio nabo que o professor falou, o girassol, qualquer cultura hospedeira, inclusive soja guaxa no inverno do sul do Brasil, é importante os profissionais do agro e produtores monitorar, porque quando o mofo branco aparece, aquele micélio branco, você está vendo. Então você estima e vê quantos escleróides vai voltar para o solo, porque um escleróide desses, ele pode matar tranquilamente 1 metro quadrado de soja com 20 a 25 plantas por metro quadrado. Caramba. Então veja, ele formou escleróide. O que é o escleróide? Uma estrutura de dormência que garante a sobrevivência do mofo branco por vários anos lá no solo. Depende da região do Brasil, onde é que ele fica. Ele pode sim ficar 10 anos, mas na nossa situação do Brasil ele não fica 10 anos. No sul do Brasil, por exemplo, a gente consegue matar esse escleróide aí com até 4 safras. Então depende de várias ações e manejos que dá para que ele faça.